Marilisa, boa noite. Tá me escutando, Nara? Cadê a Dinora? Entrou. Oi, Oi, Cacá. Dinora. Oi, Dinora. Boa Oi, noite, Nara. Abeca. Tudo bem? Eu Oi. também tô ouvindo. A Dinora entrou primeiro no meu celular. Apareceu aqui. Dinora entrou na sua reunião, mas cadê a Dinora? Aí de Pois repente é, mas é apareceu. que eu entrei e aí apertei um botãozinho e saí, daí eu tive que procurar de novo para entrar de novo. Ai, eu também, ó. Esses E não botãozinhos aí. tô ouvindo Esses botãozinhos, vou te esses contar uma coisa. Só atrapalha nós. Ajeitei os dedos muito grandes, botãozinhos. daí. Agora eu vou ter que Alex aí, Alex. checar, checar tal coisa. Alex. Deixa eu aumentar aqui. Isso. Hum, hoje tá bonito. Faz tempo que a gente não se encontra, né? Aqui. Pois é, né? Tá Estava lendo bonito, tá aqui. bonita coisa hoje, viu? Ó. Nara, você tem Vamos lá. Boa noite, família. Boa Oi, noite, Alex. Alex. Tudo bem, querido? Oi, Eu tô procurando um fone, Há gente, que eu muito não. tempo que eu não vinha. Faz tempo que a gente não se encontra. Acho que faz umas 3 semanas que a gente não se vê, não é isso? Uhum. Eu Teve. também. Eu faço umas 3 semanas que eu não vejo vocês. É, Uhum. mas estão aqui, estão aqui. Tá Eu, com saudade de vocês. Saudade eu disso aqui. também. Você está procurando seu fone ou você está procurando o livro? O fone, porque o livro está aqui na minha frente. Você tem o livro ou é o virtual? O virtual. Você Nós sabe vamos. onde a gente está? Não sei. Então eu vou A falar. página 140? Não, página 72. Página. Comecinho da página 72. Eu já estava lá na 102. Nossa, não, minha filha, aqui é coisa devagar. Eu digo, "Bah, Devagar. eu faltei tanto." É coisa 70 devagar. Um passo de cada vez. de cada vez, com passitos pequenos, como diz Despacito. a, a Belle. Mas agora, relato, Exato. Aí, ó. Olha, gente, essa parte está muito bonita. Tá muito bonita. A gente vai aprender muito com isso. A Margarete não vem, a Denise não A Denise não vem, vem. aí a Milá não deu notícia. É. E espero que ela esteja bem, que ela tenha pois é, como é que ela. melhorado. Eu tenho mandado a WhatsApp para os irmãos todos, isso sim, eu mando a Também, WhatsApp todos os dias para é. todo mundo que precisa. E, então, que todos estejam bem. Eu acho que a gente já pode começar. Uma vez que as pessoas foram chegando, elas vão aí, ó, por exemplo, a Ana Aí, Cláudia ali, a Milá, aí, ó, vou falar Ai, nela, ela veio. Me oi, chamaram, falaram de mim, aí eu tô falando de chamaram mim. eu. Me chamaram, eu tô aqui, né, Yamila? E a Milá, tá Chamou, falando de chamou. você, será que ela melhorou? Como é que será que ela tá? E aí a gente tá aqui, mandando ao ar pra você também. Manda o WhatsApp. Você tá bem, querida? Pode falar? Oi, Oi, É. tudo bom? tudo você. Tudo bem. Tossindo um pouco ainda, mas tudo bem. Tá melhorando, então. É, tô Peito melhorando cheio ainda, bastante. né? É, Tá, agora que eu tá. comecei a usar uns óleos essenciais para ajudar, tá, Isso é parece que muito, tá melhorando um pouquinho mais também. Ótimo. Então tá bom. isso é muito bom, esses óleos essenciais aí.
Ajuda muito. Hum. É, Bah, como eu não vou tomar aquele xarope de alho que todo mundo toma, Por quê, Yamila? Também não vou. eu não suporto alho. bah, eu adoro alho. Eu Faz o Posso gosto de nem, alho xarope na de manhã. comida. posso Alho na nem ver. comida eu gosto. Não gosto de alho na comida também, Yamila? Ai, adoro alho. Eu coloco alho, alho. Eu Você também, coloca alho, Enche de alho na comida. você coloca a comida é o tempero, né? O alho que é a comida, né? Isso. Oi, Oi, Marai. Marai, Marai, Marai. Chegou, chegando. Boa Boa noite. noite. Me arrumando aqui. Tudo eu bem também. aí? Agora achei meu fone. Estava Achou fone. na cozinha. Hoje a minha casa Olha estava. só, fazendo o que será na Como cozinha, quebrou lá não? no hospital. Agora eu tenho foi não. E E Alex, Marai, você tem o livro virtual, ou o livro pequeno, ou o livro grande? não, o meu é o grande. Tem que Livro página? grande. Eu não sei. Vamos lá que eu Yamila, que marquei parte? aqui, ó. Eu, mar... A eu marquei a página página está na 114. 114. É, cento e agora eu 114. quatorze. Mas E agora aí relato, você é que lê isso? essas palavras, não é isso? Mas agora e é, agora relato. É, Peraí, Mas aonde? agora relato alguma medida da história de minha permanência na Terra, na Palestina. Uhum. Peraí, a carta 3, não é isso? Carta 3, parte 7. e é você que lê essas cartas. e é Ah, você então que lê tô- as palavras, digo. Não deixe Não ninguém deixe ninguém se... se atrever a negar a verdade que é segue. aí. É, Esse está marcado, né? é aí que a gente parou. É, Como é que é? Aonde? A gente parou, Zeca, agora no meio do parágrafo, ele está em negrito e está escrito, e É a você que você, lê essas palavras? isso, Estou foi aí. achando que é essa aqui, mas agora relata alguma Não, medida antes. não, Permaneça na terra na Palestina, né? Ainda que essa fé ingênua, aqui ele não, fala sobre o poder da mente, poder mental do pai. A gente já passou por isso? já. A gente já. acabou a última nesse parágrafo. Então, se você quer ter sucesso, examine suas motivações. Os desejos que surgem simplesmente do anseio egoísta das riquezas e confortos, no fim acabam em desengano, doença e morte. Nossa, eu achei que a gente estava nessa parte. Então, Voltaremos então. lá na página 72. Né? Vamos combinar. Voltemos Porque então. eu li agora, antes, eu peguei e li essa parte. Mas agora relata em alguma medida a história de minha permanência na terra na Palestina. Até aí, até aí. A leitura Fim anterior a essa. acaba em desengano, doença e morte. Mas vocês estão falando que a gente já fez isso aí. Engraçado, eu li, eu acho que eu não lembrei que a gente já passou por isso. Voltemos então. Sem problema. Vamos voltar, vamos Voltemos. voltar, Tudo vamos bem? voltar. É aí mesmo, viu, Nara? É aí mesmo, é aí É? mesmo. É, é aí mesmo. A gente já Então fez. vamos lá. Se a gente já fez, vamos fazer de novo, Fazer de Vamos novo. lá. tá Esse- Bom, bom? se Eu já vocês já até marquei fizeram, tudinho. Porque faz eu. tempo que a gente viu isso, então vamos lá. Então, encontraram aí? Que página que é, Miami Sim. lá? No dia 30/3, a gente 12 começou aqui. nesse pedaço aí, porque eu marco as Ah, datas. há No dia Eu também muito marco. tempo atrás, há 30/3. muito tempo. Não, vamos passar de novo. Anota aí, 30/3 e E 4/5. tudo bem, É tá Bíblia. anotado. Então vamos É, lá. coisa boa isso. Vamos lá, vamos lá. Aonde que ficou? Então, Mas agora relato em alguma medida a história de minha permanência na Terra. A Isso. achei. Palestina,
Achei. Com a intenção de que você, Obrigada. meu leitor, comece a perceber e compreender o conhecimento que me foi dado durante a minha iluminação. Essa parte aí que a gente vai começar hoje. Achou, Marai? Tá, tá. É a leitura anterior. Mas agora relato, em alguma medida, a história de Foi minha na hora. permanência na Terra, na Palestina, com a intenção de que você, meu leitor, comece a perceber e compreender o conhecimento que me foi dado durante a minha iluminação. Minha intenção é dar a você conhecimento. Saber algo de ouvir é o que se ouve de alguém, mas não se pode comprovar realmente que seja verdade. Conhecer é saber alguma coisa que foi dita ou que você leu, e essas novas informações tornam-se conhecimento, porque o que você ouviu ou leu coincide logicamente e com realismo com todos os pedaços de conhecimento que você já tem e que pode compreender e crer de maneira realista e lógica. Você sabe que o que sabe é verdadeiro. Você tem um sentido de convicção. Até agora, alguns de vocês tiveram fé em Jesus Cristo, mas se pareciam crianças precoces. Sua fé foi, em parte, cega e obediente, porém entrelaçada a muita dúvida. Portanto, quaisquer que fossem suas necessidades, dependiam de Jesus para que a obra se realizasse. Mas, na realidade, muito do que vocês creem ter recebido diretamente de Jesus foi sua própria fé em Jesus, que se tornou visível na forma das coisas pedidas. Ainda que esta fé ingênua seja muito importante para seu bem-estar, aqueles de vocês que são capazes de avançar no caminho espiritual rumo à perfeição devem agora alcançar um nível mais profundo de verdadeiro conhecimento sobre a relação entre mente e matéria. Sem este alicerce, as pessoas continuarão se emaranhando em mitos religiosos e ficarão aprisionadas na miséria da condição humana. Quando estava na Terra, eu disse a verdade às pessoas, mas ela foi continuamente mal interpretada. O que eu realmente disse sobre fé foi isso. Vejam essa grande árvore. Cresceu desde a menor semente que se possa imaginar. Vejam o tronco enorme, os galhos e sua frondosa copa. Todo esse enorme crescimento originou-se de uma pequena semente. Como aconteceu tal coisa? De onde vem a madeira da árvore e a frondosidade que a ornamenta? Isso não é tão milagroso quanto os milagres que eu realizo para vocês, dia após dia? O crescimento desta árvore não é tão obra do Pai quanto a cura que recebem os enfermos? Perguntou: o que é uma semente? Vocês podem responder-me? Não, não podem. Mas eu vou dizer o que é. É uma entidade diminuta de conhecimento da consciência. É o conhecimento consciente daquilo em que se transformará. É um fragmento de consciência retirado da consciência criativa divina. É um fragmento do poder da mente, procedente do poder mental do Pai, o qual, ao ser plantado na terra e regado pela chuva, começará a vestir a si mesmo com a matéria visível da qual possui o conhecimento no fundo de si mesmo. Este conhecimento é verdadeiro, é firme, é forte e sem desvios. Esse autoconhecimento corporificado na semente é uma convicção da consciência. Todas as formas de vida surgem deste conhecimento unidirecionado de si, uma convicção da consciência. Esta convicção da consciência é o que separa a terra inanimada e as rochas de tudo o que vive e cresce sobre a face da terra. Onde não existe convicção da consciência ou conhecimento da identidade, não há crescimento.
A consciência dentro da terra e nas rochas permanece como consciência em uma forma adormecida. Portanto, se você pudesse crer no que pede tão poderosamente como a semente de mostarda conhece a sua própria identidade, poderia fazer qualquer coisa que quisesse. Se você pudesse levar dentro de sua mente uma semente, o plano aperfeiçoado de seus objetivos mais profundos e saber sem qualquer dúvida que ela pode crescer e chegar à perfeita realização, você poderia ver essa semente maravilhosa ganhar vida própria que logo se manifestaria em sua vida. E com toda certeza, você poderia mover as montanhas de sua vida. Essas montanhas que se colocam em seu caminho e o impedem de alcançar tudo o que você deseja. Montanhas que, em momentos de imprudência e de pensamentos mal elaborados, você criou para si mesmo. Se compreendesse a criação e a existência, você poderia viver uma vida de total liberdade, realizações sem limites e alegria transcendente. Busque a compreensão e verá que, pouco a pouco, a compreensão virá em sua direção. Bata à porta do universo que dá acesso a Deus, o Pai, consciência universal, e finalmente você verá a porta se abrir e você terá acesso aos segredos do mundo. Apenas creia e você receberá. Eu também recordava isso a eles a todo momento. Somente aqueles de mente e coração puros realizarão essas coisas poderosas. Os malvados podem prosperar durante um tempo, como fizeram os reis e os exércitos saqueadores e outros que amontoaram a iniquidade em suas mentes. Foi permitido a eles fazer seu trabalho durante um tempo, pois da maldade surge um certo bem. Mas no final fracassarão, e o resto do mundo dirá injúrias contra seus nomes. Então, se você quer ter sucesso, examine suas motivações. Os desejos que surgem simplesmente do anseio egoísta de riqueza ou conforto, no fim, acabam em desengano, doença e morte. Eu li totalmente diferente. Se eu li isso lá no dia 30, sumiu da minha memória. Porque quando eu li isso aqui, eu falei, gente, que coisa mais linda isso! Eu vi totalmente diferente do que eu vi lá no dia 30. Então, né, fazer o quê? Ai, ai, ai. Deixa eu ver se eu marquei aqui a parte 8 aqui. Não. Aqui no livro virtual, eu marquei ali essa, mas agora o relato eu não marquei. Esse é você que lê as palavras que tinha. Vamos lá. Por isso que eu peguei ali. Então vamos lá. Eu gostei muito, 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 quando ele fala da semente. É uma entidade diminuta de conhecimento da consciência. É o conhecimento consciente daquilo em que se transformará. É um fragmento da consciência retirada da consciência criativa divina. É um fragmento do poder da mente procedente do poder mental do Pai, o qual, ao ser plantado na terra e regado pela chuva, começará a vestir a si mesmo com a memória, com a matéria visível da qual possui o conhecimento no fundo de si mesmo. E é a semente, senão o conhecimento daquilo que ela será, né? A consciência do Ihau-Erá, aquele que eu serei, né? Isso é a semente. Ela possui todas as informações necessárias para ela ser aquilo que ela deve ser.
Um abacateiro, um limoeiro, uma grama ou um jiló. Está tudo dentro da semente. A semente de jiló jamais será um abacateiro, né? Então, essa visão que ele nos dá clara a respeito da semente, né? Onde não existe convicção da consciência ou conhecimento da identidade, olha isso. Onde não existe convicção da consciência ou conhecimento da identidade, não há crescimento. A consciência dentro da Terra e nas rochas permanece como consciência de uma forma adormecida. Portanto, se você pudesse crer no que pede, tão poderosamente como a semente de mostarda conhece a sua própria identidade, poderia fazer qualquer coisa que quisesse. E aqui ele fala das montanhas, né? Se você pudesse levar dentro de sua mente uma semente, um plano aperfeiçoado de seus objetivos mais profundos e saber sem qualquer dúvida que ela pode crescer e chegar à perfeita realização, você poderia ver essa semente maravilhosa ganhar vida própria que logo se manifestaria em sua vida. E com toda certeza você poderia mover as montanhas de sua vida. Essas montanhas que se colocam em seu caminho e o impedem de alcançar tudo o que você deseja. Montanhas que, em momentos de imprudência e de pensamentos mal elaborados, você criou para si mesmo. A luz infinita criou toda semente que germina. Né? A semente que germina não é a semente, somente a semente da mangueira, do rocateiro, de jiló, enfim. Né? A semente dos nossos projetos, dos nossos planos, a semente dos nossos filhos, dos nossos netos. Né? Então, isso, isso tudo é semente. Né? E o que nos falta? O que nos falta é a confiança, também o autoconhecimento, também a autoconfiança. Confiança no nosso conhecimento, confiança naquilo que eu já sei, naquilo que eu desejo, lá no fundo da minha alma, eu desejo ser um astronauta. E a confiança de eu querer ser um astronauta, onde é que ficou? Eu desejo ser um astrocurador. E a confiança de ser um astrocurador, aonde ficou? Porque é um desejo da alma, é um desejo genuíno de minha alma. E aonde está essa confiança de que o que está projetado ali na semente um dia vai brotar? O que tá ali naquela semente que está ali guardadinha, ali no cantinho ali. Ai, eu vou ser astrocurador. De plantar ela assim. Ó. Eu já plantei, mas está voando. Ah, mas já aguei, mas está cuidando? Estou pensando, você está conversando com ela? Né? A gente fala, eu converso com as minhas plantas, eu converso com os meus bichos, eu converso com... Mas você conversa com os seus projetos, que é uma semente. Né? Então, eu estou perguntando isso para mim. Eu converso com os cachorros na rua, eu converso com as minhas plantinhas, não converso com gato porque eu não tenho muita conversa com gato, não tenho muita identidade com gato, mas com cachorro eu tenho. Né? Converso com os cachorros de rua, adoro os cachorros de rua, converso com eles com maior facilidade. Entendeu? Até os cachorros da minha sobrinha, quando vem aqui, eu converso com eles, faço carinho, converso. Se eu converso comigo, eu converso a respeito dos meus projetos. Então, isso aqui foi uma. Aliás, esse fim de semana tem sido uma série de ensinamentos que estão me levando a essa reflexão, entendeu? Assim, quando o mestre
mandou aquele texto, quando eu li o texto de sábado, quando eu li o texto de hoje, da meditação de hoje, sabe? Tudo foi a respeito de tentar tirar essa, essa coisa da mente e semear na consciência, né? E, e essa força, essas montanhas que a gente mesmo cria, né, em momentos de imprudência e de pensamentos mal elaborados, precisam ser superadas, porque foi eu mesmo que criei, foi eu mesmo quem criou, né? Então elas precisam ser superadas. Como superar isso? Vai, passa por cima, porque foi você mesmo que criou, você pode destruir. Se foi eu mesmo que criei, eu posso destruir, eu posso. Não, não é mais isso. Acabou-se, não tem mais isso. Então, uma questão muito pessoal. Eu estou falando de coisas muito pessoais minha, tá? Baseado no que a gente está lendo aqui, né? Eu sei que muitas pessoas já têm claro o que está na cabeça, já têm planos, projetos, já estão botando para correr, né? Mas eu sempre tenho o pé no freio. Você tem o pé no freio, não, freio de mão, né? Para, era um pouco, né? Então, essa, esse sentimento de dúvida a respeito da minha própria capacidade, a respeito do meu próprio projeto, né? A respeito daquilo que eu estou querendo construir, né? Dúvida, dúvida, é dúvida, é medo, é dúvida, é tudo isso eu trago dentro de mim, né? Em função de uma série de coisas, né? De minhas próprias experiências de vida, de 62 anos de vida, né? Então, mas você precisa curar isso. Claro que eu preciso, eu sei que eu preciso curar isso, né? Mas é uma coisa que é um processo, é um processo, porque foi um processo construir isso nesses 62 anos de vida. Foi um processo, não foi assim, tum, apareceu, então vai, tum, desapareceu. Não, a minha vida foi um processo, será um processo a cura disso. Não é de uma hora para outra. Mas exige o quê? Exige atitude, né? E as atitudes a gente toma, mas tombos a gente toma também, né? A gente cai, toma atitude, pum, cai. Toma atitude, pum, cai de novo. Aí encontro uma outra, vou fazer outra coisa, então, pum, cai de novo. É assim que a gente aprende, é caindo, errando, né? Então, mas precisa haver a confiança na minha alma, na minha essência, naquilo que minha alma está pedindo para eu fazer para iluminar o mundo, para trazer o equilíbrio do todo, dentro de cada um que vem ao meu encontro, né? Então, essa aqui é o grande ensinamento para mim, dentro dessa parte que nós estamos lendo, né? É isso. E se não for isso, é quase isso. Agora é com vocês. Alguém vai falar? Posso falar? Todo mundo de microfone fechado. Eu acho que aí cabe também bastante reflexões no sentido de a gente tem que pensar o seguinte: vivemos uma outra fase agora onde a gente adulteceu. Então, toda a bagagem que a gente traz
ela pode ser deixada descartada nesse momento, para que revele-se esse momento, a semente, esse desejo da alma, essa genuíno, nesse sentido de o que eu quero como contribuição colocar no mundo, e aí eu posso dar uma volta nesse sentido e vigiar e orar os meus pensamentos primordiais daqui para frente, para que esses medos, essas crenças de é possível, não é possível, para que isso se despoje de uma certa forma, para que eu consiga ver essa consciência semente que já está o projeto e o plano da luz infinita. E, nesse sentido, confiar na, neste caminho, né, aonde eu quero trilhar um projeto, eu quero trilhar um simples caminhar diferente na vida. Então, aqui ele fala desse poder se a gente parar, despojar, pensar novamente, repensar com mais cuidado, com mais carinho. A gente encontra esse certo elemento poder dentro da gente, ligado a esse projeto primordial da luz infinita, que já existe para a gente como forma de recebimento que ela já nos deu e a gente não, até agora não usou. Então, cabe isso também e cabe a noção de tempo, onde nunca é tarde para recomeçar novamente. Todo um plano de vida, um projeto, todo um caminhar diferente, com tanta sabedoria que a gente recebe e a gente consegue ir perdendo as coisas, né, do que não é essencial. Então, aqui eu acho, a gente pode levar essa reflexão para um outro nível agora, porque quando a gente falou nisso no dia 30/3, teve inclusive muitas falas aqui e saiu do projeto inicial aqui da história, mas o que é isso aqui? Ele está falando, já existe uma coisa para você como existe para cada um de nós. E vocês precisam entender que aquilo que está difícil, truncado, cai, levanta, faz, não sei o quê, não é o projeto da sua alma. Não é aquilo que eu sonhei para você. Ele vem falando isso. Quando vocês perceberem e despojarem do ego, porque o ego tem essas vontades e faz a gente ir por outros caminhos. E o uso da sabedoria, da meditação, de tudo aquilo que a gente vem bebendo dessa fonte tão primordial, dessas histórias dos ancestrais. Se a gente for esperto, a gente dá o salto neste momento agora, nesta, nesse capítulo desse livro, nessa passagem. Por isso que para você foi tão importante essa releitura dessa vez. Porque aqui ele está falando, acorda, menino. E o medo, ele não faz parte de um projeto, de uma semente. Por isso, o menor grão, que é o de mostarda, ele vai fabricar a mostarda. Assim como nós. Como você é um senhor astro curador que já está astro curando, sabe? Já está fazendo o que você precisa fazer. Às vezes a gente, pelo dia a dia, pela correria, pelas demandas que aparecem, que nos tiram dessa realidade mais reta, né? Aquela visão reta, no momento reto, no momento exato, que nos desvia, cabe nós o quê? Voltar de novo na meditação, no intento, na certeza, na confiança. Mais ou menos por aí que eu pego essa força dessa leitura agora. E ele fala várias vezes: para de criar uma realidade que para você não é boa. Quando ele fala,
você mesmo cria suas montanhas. Então, ele está falando, olha, não está certo. Tenta voltar para o que você realmente sente no seu coração. Escuta ele, né? Silencia, escuta. Acho que é por aí, né? Que eu peguei para mim isso, né? E aí eu te pergunto assim, quando a gente passa por umas situações que realmente desviam a gente de um, de um projeto, de um caminho, ou mesmo de uma simples paz, tranquilidade, para de repente fazer uma coisa que não estava no programa, no nosso programa, e a gente, né, e esse mês pede isso, se for desconfortável, faça. Será que esse não é um momento semente aonde aquilo que eu tenho que fazer para o outro no mundo, neste momento, é o que eu estou fazendo? É o que eu estou pensando? É o que eu estou conduzindo? É o que eu estou trilhando? E aí a gente acha que o problema é um problema que não é nosso, né? E aonde que eu me encaixo no meu projeto de vida, no meu momento semente, no meu momento, onde que eu me encaixo? Então, eu acho que assim é uma leitura bastante rica e é um pedaço que você pode destrinchar ela de uma série de formas. E, e o que ele diz aqui, assim, muito, 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 é, ele repete isso, né? Se você pudesse crer no que pede, tão poderosamente como a semente de mostarda conhece sua própria identidade, poderia fazer qualquer coisa que quisesse. Então não cabe o medo aqui. A gente precisa entender que o medo, ele, como o mestre fala, ele é um aliado, um pequeno aliado, como outras partes sombras são aliadas. Mas o que cabe aqui é a confiança ativa, o vigiar e orai, e faça, depois entenda. É isso que cabe para mim aqui. Compromisso, coragem e resistência, né? Tudo isso que a gente aprende, né? Que a gente sempre repete para estar lembrando, né? E até vestir, né? Até a gente vestir E ele fala, e você assumir. creia na sua realidade, creia e receberá, creia, basta, faz a sua parte. É isso que ele está falando, né? Ele repete aqui várias vezes isso. Uhum. Esse texto é para ser lido várias vezes, esse Na trecho verdade, aqui. isso aí é para botar na geladeira, né? Rasgar essa página ali e colocar na geladeira. Ai, meu pai do céu, que cara, esse E cara aí Para ele, ler tá, fi- viu? diversas vezes. e você vê, né? No final ele fala assim: se você quer obter sucesso, examine suas reais motivações. Isso que a gente não faz, né? A gente não separa o joio do trigo, né? O ego da alma. A gente não consegue fazer isso. Então, a hora que a gente for verdadeiro mesmo, a gente vai conseguir. É um tapa, né? Não, isso aí não é um tapa, isso é uma saraivada de vara de marmelo, né? Todo esse texto aí, ele. Chuf, 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 chuf. Vai, Nara, fala, querido. É bastante assim, é para ficar a semana inteira, né, Zeca, batendo em cima desse texto, porque ele é bastante reflexivo e sacode com a gente, né? Como sempre o mestre fala, e aqui nas cartas de Cristo a gente vê também, a natureza ela não tem dúvida daquilo que ela veio fazer. Dentro da semente já está a planta, ela não tem dúvida do que ela vai ser, do que ela vai produzir, né? Então a semente de laranja dá um pé de laranja que vai produzir os frutos da laranja, vai completar tudo. A natureza não tem dúvida do que veio fazer, nada na natureza. Eles simplesmente cumprem.
cumprem o projeto, né? Ah, e nós é que colocamos, ele colocou ali, nós é que colocamos empecilhos, criamos motivos, são as montanhas, né, que ele coloca ali, 1000 motivos, 1000 desculpas, eu não posso por causa disso, eu não posso porque, eu tenho um trauma, eu tenho isso, eu tenho uma, quer dizer, a gente vai colocando a natureza mesmo que sofra uma enxurrada, eu me lembro porque eu fiz um estudo sobre plantas que germinavam após a inundação, passavam uma semana debaixo d'água e elas vinham depois. Não interessava, elas vinham depois. E o interessante é que a água levava a semente delas para mais longe e aquelas sementes germinavam também. Então, as mães resistiam à inundação e as suas sementes que foram levadas para mais longe, aquelas sementes germinavam e davam outras árvores. Então, a natureza não tem essa dúvida, não tem esse medo, não tem, sofre os traumas que for, ela cumpre com o seu papel. E nós não, né? Nós ficamos no medo, ficamos encruados nos impedimentos que o nosso próprio ego coloca, nas desculpas. Eu digo isso, estou falando isso para mim também, né? Como o Zeca disse, eu estou falando isso para a Nara, não estou falando para você, estou falando para mim. Quantas desculpas a gente dá para a gente mesmo para não cumprir ou para duvidar do que veio fazer. Mas ultimamente, eu tô acreditando em pequenos milagres, em pequenas coisas que eu posso fazer. Eu não estou pensando em fazer uma grande coisa. Eu estou pensando em fazer pequenas coisas. Se eu puder fazer uma oração para um irmão, enviar uma oração, fazer um favor, conversar, pequenas coisas assim que eu posso fazer. Eu comecei por aí, pequenas coisas que eu posso fazer. Tanto para os irmãos da comunidade da Cabalta Pienar, quanto que para mim é tudo igual, né? São todos irmãos. Fazer pequenas coisinhas. Se ela arrumar um jardim, se ela dar uma carona, se ela levar em tal lugar, pequenas coisas. Que eu possa servir em pequenas coisas. E, e nos dias que estava todo mundo doente, né? Que estava todo mundo fazendo AWAP, até houve uma conversa que eu não escutei sobre o AWAP. Eu fiz o AWAP assim como a gente aprendeu com o Zeca, né? Faz o Sodil Nafsha, faz a cantilação do Allah Raziel, depois faz, né, o Awan Awan e faz a cantilação do Mahashiach. Mas aí como veio a questão também da Gulá, né, que é a senhora da espiral. Olha lá, coisa linda, mimosa, querida. Tudo bem? Boa noite, querida. Boa noite, mimosa. Como veio a espiral da Goulart, eu tinha as conchas, né? Agnes, não E é? Não eu, é Agnes, não é? A dona é Agnes, Agnes. a É, dona Agnes, linda. mimosa. E aí eu pedi para orientações para os irmãos, né? Para os mestres, né? E aí eu mesmo fiz assim uma consagração das minhas conchas, do altar. Eu digo, vou fazer as coisas que vêm no meu coração. Vou consagrar minhas conchas, o meu altar, o meu incenso, minhas coisas para Goulart. E também para Nanche, que é esse mês do touro que traz a cura, né? Então eu comecei a fazer e faço o app. Gente, a energia que isso dá, né? Eu me sinto bastante bem fazendo isso, bastante energizada depois, sabe? E com bastante alegria, aquela cantilação, repito o nome dos irmãos, com a mãe, e parece que tu tá vendo, né? As pessoas que tu conhece, tu vê elas, né? Então, pequenas coisas eu estou fazendo. O meu trabalho está sendo esse, pequenas coisas da minha semente. Eu ainda não sei, né, Zeca, porque eu já quiquei em tanta coisa, em espiritismo, na maçonaria, e agora o meu porto seguro está sendo a Cabal Taquianá, que eu vi, não, esse é o meu porto seguro. Eu posso navegar, mas eu volto aqui, né?
É aqui que eu tenho que aprender, é aqui que eu tenho que desenvolver, porque eu me reconheci, quando a gente se reconhece nos irmãos, e tu te reconhece no mestre, e com os conhecimentos que ele tem, que faz o teu corpo vibrar, né? Parece que é uma coisa assim que tu sente assim no fundo da tua alma. E parece que tu já ouviu tudo aquilo que tu tá recordando, mas aí tu diz assim, e por que que eu não estou fazendo? Né? Vem a cobrança. Eu digo, não vou me cobrar mais, eu vou fazer o que eu posso. Dia a dia, pequenas coisas. Vou continuar nas minhas ventilações, nas minhas meditações e fazendo, porque uma outra coisa que eu tinha, que eu até falei com a Adaia, era a culpa, né? Quando eu não posso. Quando eu não posso, aí eu me sentia culpada, eu não pude fazer, não pude estar presente. Também não, já estou perdendo isso aí. Não posso, não posso, não deu. Não é que eu vou fazer sozinha, mas eu sei que juntos estão todos. Eu não estou sozinha mais. Existe uma egrégora junto comigo, né? Então é isso aí. E que a gente acredite nesse potencial que a gente tem, esse fragmento de potência, e faça ele germinar e seguir o projeto. Porque nós somos um projeto, cada um de nós é um projeto. O Zeca tem o projeto dele, a Yamilá tem, né? Cada um tem um projeto. Que a gente desenvolve, que a gente não crie tanta montanha, tanta dificuldade, tanto fantasma, tanta desculpa, né? Uma vez eu me lembro que a Milá falou isso, deu um puxão de orelha em todo mundo, né? Tanta desculpa, a gente dá desculpas mesmo, né? É uma coisa nossa humana para se defender, claro, porque a gente às vezes volta a ser criança, a criança que dá desculpa, né? Ah, não posso por causa disso, ah, não posso por causa daquilo. Claro que às vezes tem coisas que a gente tem que atender, né? Por exemplo, a Milá agora estava doente, ela tem que, né? A Maraia tinha que atender. E mesmo assim, né? Exemplo da Maraia, lá no quartinho, no escuro do hospital, assistindo a meditação, né? O que que é a força, a, a vontade de estar presente, de ser presença, de cumprir com aquilo que veio fazer. E estou falando isso de novo para mim, Nara Elissa. Tá bom? Isso era que eu tinha para contribuir. Beijo. Tá sem microfone, Zeca. Não tô ouvindo. Tu. A nossa semente, o nosso projeto de vida depende muito do nosso autoconhecimento, né? Que ele fala aqui, né? Onde é que tá? Não, não. Conhecimento da identidade. Da E identidade. o que é a minha identidade? A minha identidade. A minha identidade desde criança, músico, teatro, dança, canto, espiritualidade, levar o amor. Eu sempre tive isso, desde os meus 15 anos eu tinha isso, preciso levar o amor para as pessoas, levar o amor para as pessoas. O astronauta que eu queria ser, o regente que eu queria ser, o cantor que eu queria ser, sabe? Tudo isso misturado, né? Deu isso que está aqui presente agora. Pois é, que trabalho lindo, magnífico que tu faz, né? Deu isso, porque sabe o que eu fiz? Eu fiz um rewind, voltei lá atrás, né? E fui colecionando. Eu fiz um Instagram chamado Dispositivos, que eu coloquei lá toda a minha história, assumi a minha história. Quem está desde o começo, a Dinorá, deve ter visto esses dispositivos, né? A Michelle também, a Michelle não, a Corrêa Margarete também deve ter visto, né? Que foi um período Ah, eu que foi quero no ver. ano da posse, Camila, foi no ano da posse, foi no ano, é, eu entrei no ano da Midawata, né? Entrei no ano de Midawata, começou o ano de Kusta, que foi quando nós entramos, depois dos 21 dias, no ano de Kusta,
E no outro ano, no ano da posse, eu resolvi tomar posse da minha história. E eu fiz. Comecei lá, nos meus 5, 6 anos de idade, quando eu comecei piano, agradeci os meus mestres, sabe? Foi toda uma revisão de tudo que eu aprendi, né? E que aquilo lá me mostrou o quê? Agora eu estou nesse mestre, Mário Meir, e nessa mestra, Verônica Malcai, isso em 2021, 22. É uma mestra em Verônica Malcai. Eu estou aprendendo cabala ancestral, astrologia cabalista, estou aprendendo, e estou aprendendo a cura cabalista, né? A medicina cabalista. Então, eu estou aqui, né? Então, eu preciso ser um curador, sim, porque guerreiro eu sempre fui. Eu preciso desenvolver o meu curador, né? Todos nós somos chamados a ser guerreiros e curadores. Todos nós, né? Então, o que eu fiz? Fui juntando, fui juntando, fui juntando e fui experimentando. Experimentei dispositivos, experimentei a curadoria de vida e cheguei na astrocura. E, e é isso que eu sinto agora, que a minha semente está ali. Ainda tem coisa para acrescentar? Tem, sempre terá. Sempre terá. Não é uma coisa fechada. É uma coisa que vai evoluindo, né? Então, é em movimento. A vida é movimento. A semente está em movimento, né? Ela pega alguns ingredientes da terra, vai fazendo, né? Tem o sol, tem o vento, tem a chuva. Então, tudo isso vai transformando a semente, né? Para chegar onde ela deve chegar. Se vai ser uma árvore grande ou uma árvore pequena, vai dar muitos frutos ou poucos frutos, vai depender do quê? Da nutrição que ela tem da terra, do sol, do vento, da chuva, né? Tudo isso vai depender do quê? Do que eu absorvo, né? Do conhecimento, da sabedoria. Então, o conhecimento que eu tenho atualmente é de astrologia cabalista, sabedoria da, da árvore da vida, que aprendi recentemente. Agora vamos começar a aprender a sabedoria das faces sagradas, né? Então, assim, tudo isso eu vou acrescentar na minha nutrição dessa semente, né? E essa força vem da onde? Vem de eu tomar posse da minha história. Se eu não tivesse tomado posse da minha história, eu não teria certeza de que isso é o que eu devo fazer, né? Então, agora, o que preciso? Me despojar do medo, a autoanulação, que é como é que fala? Fruta, semente e a casca da sabedoria desse mês, né? A sabedoria, a semente da sabedoria é... Qual que é a semente da sabedoria mesmo? Deixa eu achar aqui. Temos aqui. Semente da sabedoria. Ai, Confiança, ai, né? ai. Confiança ativa? Não, não é. Confiança ativa é do outro. É da Peraí. Hakima. Semente é a autoanulação e a casca é a insensatez. A semente é a autoanulação. Então, para que eu chegue na sabedoria, eu tenho que começar da autoanulação. E o que atrapalha, o que, na verdade, me atrapalha, né, é o ego adoecido. Atrapalha a mim e a todo ser humano. Então, Sabe disso? a grande pergunta é: o que que você está disposto a perder para ser quem você se dispõe a ser? Sei. Até Essa agora, que é a dentro questão. dessa sua bagagem toda, o que que te serve e o que que não te serve? O que é útil e o que não é útil? É Essa é a anular aquilo autoanulação. que não me permite chegar onde eu quero. É Exato. anular aquilo que me Isso, desvia daquilo que eu quero, isso. Mas né? isso também tem que ser de uma forma leve. Isso também Leve. tem que ser de uma forma não tão mental, porque senão você patina, não sai do lugar.
A história é que você precisa se permitir entrar num fluxo de criar, de desejar, de deixar aparecer quem você é realmente. Quando você fala assim, eu quero muito levar amor para o mundo. Amor é uma virtude. Talvez você queira levar alegria. Talvez você queira levar incentivo. Talvez você queira levar o outro a dar o próximo passo. E está nomeando errado. Porque o amor é dentro de você, ele já existe. Ele já é uma virtude muito grande, né? Sabe que eu estou questionando exatamente isso, porque minha proposta é fazer vídeos no YouTube. O primeiro vídeo que eu fiz, tudo bem, passei informação, tá ótimo e tal, mas não é isso que eu quero. Você lembra da nossa conversa? Não Não é lembra, isso né? que eu... Sabe o que eu pensei em fazer? Fazer uma coisa assim, sabe? Eu vejo tanta gente falando Put, nos vídeos assim. é pocket, são coisas pequenas, são chamadas. Pois é, mas o que foi essa minha chamada? Foi uma chamada pequena, de 2 minutos, 3 minutos. Foi pequena, Mas é o sabe meu o que é, primeiro Zeca? vídeo. Mas não é o que eu falei, é como eu falei. Zeca, então, é sobre isso que eu estou falando agora. De repente, Sei, por enquanto... isso que eu lembrei agora. O que eu estou questionando é fazer uma coisa mais leve, fazer uma coisa mais alegre, fazer uma coisa do jeito que eu sou. Falar isso assim como eu estou falando com vocês, lá no meu vídeo. Por que não? Por que que tem que Não, ser uma coisa e na, William ver- Bonner? então, Entendeu? na verdade, você se coloca na posição muito corretinha. Tem essa característica que você precisa autoanular-se e se despojar. E aí você consegue, em vez de dar uma aula, fazer uma sugestão. Em vez de dar uma aula, botar uma alegria no dia da pessoa. Olha, hoje, segundo a astrocura, Marte hoje traz pra gente isso, desta forma na sabedoria, entendeu? E dá para fazer uma coisa curta, gostosa, e é aquilo que a gente tinha conversado lá atrás. Comece a fazer, experimenta, grava no seu celular para você pequenos vídeos. Depois você vai para o YouTube, faz experimentos, vivências, vai colocando, vê se você E gosta. manda para alguém próximo, manda para alguém Não, próximo, e né, Yamila? assim, De repente, para ver, olha, como é que tu achou? de Né? repente, é assim. A gente faz e a gente pode também, Zeca, a gente pode, né, fazer esses vídeos no nosso celular, que no seu privado, é um treino, ontem, hoje, amanhã. E aí você olha e fala, nossa, eu poderia melhorar aqui. Você tem Posso um dar uma critério ideia? também. Posso dar uma ideia? No Cabala Flux ali, quem sabe a gente, todo mundo faz uma chamada de alguma coisa. Não, sabe o Legal, que né? é, Nara? É. Não é sobre isso. Nara, não Aham, é sobre isso. É sobre um momento aqui, e a gente está aham. falando do momento semente, mas não é sobre isso. É o momento do Zeca, dele estar criando, dele estar saindo de um processo. Não é sobre colocar na voz do Na povo rede. ainda. Aham, Não tá, é sobre entendi. isso. É sobre ele Aham. começar a fazer de um modo diferente para ele, primeiro. Porque quando ele estiver satisfeito com o que ele está fazendo, ele floresce para o outro. Não é sobre isso, não é sobre um cabalo em fluxo. Eu acho que isso fica muito genérico e fica com uma proposta que se perde. Não, não é sobre isso. Não é sobre isso. Individual mesmo, né? Um É um processo. processo individual, Um aquela processo criação individual, interna, é. é o florescer da semente dele. Desabrochar, né, que se É fala, né? desabrochar. É porque a É, semente já tá, né? exato, é o desabrochar da semente dele, é o momento particular dele. Nós estamos aqui só colocando ideinhas. É. E aí ele vai escolhendo, quer dizer, e isso é para todo mundo, num projeto de qualquer outra coisa. Que nem você falou assim, eu quero pequenos milagres. É o que tá no alcance da sua mão, é o que você pode fazer. É o que eu posso fazer. O que está no alcance de você abraçar, é o que você pode fazer, e está tudo bem. Tá tudo bem. É sobre isso. Esse é o milagre. Já é um milagre.
né? O milagre é aquilo que a gente já sabe, né? É uma coisa que você muda a sua natureza, de alguma forma. Você muda essa natureza. E é essa natureza que eu estou tentando mudar, né? Mas sabe Essa que é? natureza de William Bonner, né? Que é o certinho, que fala assim com aquele vozeirão, e o Kainan mesmo, que sou eu, com vocês, eu falando com vocês, eu sou assim. Por que que eu tenho que falar assado lá no outro, no meu vídeo, no que eu quero passar? Entendeu? É essa incoerência entre o que eu faço com vocês e que eu acho que eu consigo é, é, passar muita coisa para vocês. Chega lá na hora de eu fazer o meu vídeo, eu faço aquela coisa que parece Jornal Nacional, entendeu? Pelo amor de Aí Deus, o que é isso? você está se esquecendo de que você vem de um tablado. Se você vem de um tablado, você é passível de criar e ensinar aquilo que você cria. Você é, a sua natureza é sobre isso. E aí, quando você fala, eu quero levar isso para o mundo de uma forma irreverente, de uma forma alegre, de uma forma despojada, pense que quando você vai fazer um vídeo, você vai falar para quem? Para Deus. Mestre, ensina isso para gente. Você não precisa de nada que não seja a simplicidade para falar e a verdade. Você não precisa de mais nada do que isso. Você não vai receber 300 mil likes, você não vai estar numa rede de Instagram e de Facebook, ninguém vai estar analisando você. Quem vai estar te olhando é gente que te conhece a tua essência, é gente que sabe a seriedade do teu trabalho e da sua disposição de ajudar o outro. E aí a coisa se multiplica pela simplicidade, pelo fluxo, pela leveza. Porque assim, uma coisa é você nos ensinar aqui tão bem como você faz, colocar um PDF tão caprichado, ensinou cada um aqui o aramaico, ensinou a gente a pensar em aramaico, ensinou a gente a pensar nos dias da semana, na roda de... Você teve todo um cuidado de preparar o terreno, mas agora todo mundo já sabe. Então agora você pode mostrar o lado Zeca, e não o lado só José Maurício Carneiro ou Zeca Cainã. Você pode mostrar quem você é. Porque agora você sabe que você não vai. Você não precisa de validação de ninguém, Zeca. Esta é a grande sacada. Não precisa mesmo. Porque se tu assistir uma celebração tua que tu faz conosco nas 6 horas ali de Rabi Shabá ou de qualquer uma delas, meu Deus do céu, Zé, que só falta saltar a energia para fora do computador. Entendeu? A alegria, a dinâmica, é algo assim que Não, a gente e mesmo energizar, assim, então, né? mas e mesmo assim, ele fazendo com um roteiro, que ele é Uhum. extremamente roteirista, e tá tudo bem, ensina todo mundo, faz, consegue celebrar, por que você não conseguiria fazer um vídeo de 4 minutos falando como eu estou falando aqui com você? Por que mesmo? Você está me entendendo ou eu estou sendo muito simples para falar com você? Você está entendendo o que eu estou falando para você? Sim. Então, e eu não estou aqui no roteiro, no meu roteiro terapêutico, falando para você, Zeca, faça isso, pense naquilo, talvez. Não, experimenta a vivência. Malká fala isso. É vivência. É Vivência. vivendo, experimentando, fazendo, botando a cara. Posso, posso. Passa, começa. E outra, se é tão importante para você uma opinião, porque, por exemplo, no meu caso, eu tenho um negócio para te enviar que a sua opinião para mim é muito importante. Ficou pronto e eu vou te enviar.
entendeu? E aí, assim, se é tão importante para você, escolhe uma, envia. Olha, o que que você achou? Ficou bom? Ficou? Vamos trocar uma figurinha? Tem essa liberdade, tem esse passeio, porque é um presente isso para qualquer um. Quando você se dispõe a ser o presente, não é verdade? O presente, é verdade. Entendeu? Saquei, O presente. É, saquei. acho que eu falei demais. Não, você falou tudo. Falou demais Falou mesmo. Falou tudo que tudo que eu precisava precisava, ouvir. Milá. Tudo que eu precisava ouvir. Uhum. E quanto mais eu converso com você, com vocês, né, mais claro fica para mim, entendeu? Porque já tive uma conversa com a Yamilá, baseado nisso, eu construí tudo que eu já construí, né? Abri o meu canal no YouTube, da Astrocura, agora daí eu fui fazendo, mas não gostei do resultado do primeiro vídeo, né? Então, estou maturando ainda para ver como fazer. E foi muito Olha, importante isso que vocês disseram para mim agora. aí Né? eu vou te perguntar assim, né? Procure buscar, por exemplo, quais elementos você gostaria de, se fosse ao contrário, se você fosse assistir, quais elementos você gostaria que tivesse ali, E de que modo eu gostaria de receber também, tá? né? Se colocando no lugar do outro, né? Uma música, um cenário brilhando, uma paisagem maravilhosa, o que que te faz vibrar o coração, né, naquele momento, quando você for fazer isso, sabe? Como se você estivesse no teatro, nos Sim. apresentando algo. Sabe de quem que eu me lembrei agora? Você pode me achar maluco. A Tessanara não tem nada a ver com o assunto. Me lembrei do Ari Fontoura, gente. É um ator que estava, né, digamos assim, pela idade, por tudo. Olha só como ele fez um- uma volta. E olha quantos seguidores ele tem. A gente segue, ele tem cada coisa, cada tirada. É uma coisa assim, ele se reinventou, né? Ele se reinventou. Me lembrei agora assim, o que que é a pessoa quando ela tem aquela semente, né? Ele é um artista. Então ele se reinventou agora. Não sei se você já viram alguma coisa dele, mas ele se reinventou. Então ele tem pequenas chamadas assim, e chama às vezes, dá umas puxão de orelha nas pessoas e tudo mais. É muito legal. E faz crítica ou aquela piada, né? Que não é pejorativa. Enfim, ele se reinventou. Eu achei muito legal aquilo ali, Eu porque acho que eu acho que uma coisa que tem que se levar em bastante consideração, e voltando para o texto, é: será que você confia em você? Será que você confia no que você se propõe a fazer? Será que não está pesado? Será que não dá para virar isso um pouco mais leve? Será que essa semente ela não é assim, em vez de ser uma semente de jaca, ela é uma semente de mostarda? Será que não é uma coisa mais gostosa? Sabe? Será que esse peso todo eu preciso mesmo carregar ou eu estou me escondendo atrás desse peso? São perguntas que a Ah, gente precisa olhar no espelho. sim, E não sim. é o porquê. Até agora a gente escondeu no porquê. Não, agora vamos no para quê. para Ah, quê? eu quero fazer isso que é para estourar a boca do balão. Eu quero que todo mundo saiba o que que é astrocura. Eu quero que todo mundo entenda que fazer quinta-feira a meditação Mi Reshi Rei é muito bom por causa disso, disso, disso. Entendeu? Com leveza, é sobre isso. Sobre isso. É. Hum, agora Hum. tá faltando mais gente para falar. Por enquanto já falamos só nós três, né? Faltando mais três para falar. Vamos lá.
Vamos lá, um, dois, três. Quem vai falar agora? Rosane Marai, tá apertando o botãozinho aí. Vai lá, minha filha. Eu vou falar logo, porque vai chegar uma visita aqui, daqui a pouco eu não vou poder falar. Mas eu começo falando que eu amo vocês. E eu estou no momento aqui, a minha semente, ela está indo para o fundo da terra. Eu estou sentindo isso mesmo nas meditações, nos momentos que eu estou em silêncio, nos momentos que eu estou cantando para Hannah ou contando uma história. Eu estou me sentindo indo para o fundo da terra, voltando mesmo, sabe? Eu percebo assim que a coisa tá para eu ganhar essa sustentação que eu preciso para esse Toma propósito posse, que eu toma venho posse, ganhando, para toma propósito que eu venho posse. ganhando consciência. Quem você é, É, do que você aprendeu, do que você hum, já foi, do que você recebeu dos seus ancestrais. Toma posse, seus começando a mestres. ganhar segurança. Então, quando aparece uma oportunidade, como a Nara falou, aparece essa oportunidade para a gente conversar e falar, né? E eu venho conversando com pessoas, e é interessante, eu fico. Porque o meu hiperfoco é no detalhe do detalhe, entendeu? Eu sou aquela pessoa que vai enxergar um negócio que ninguém viu. Eu enxergo aquilo. Eu venho percebendo que, como eu estou tendo domínio de falar, porque a gente medita todo dia, porque a gente aprende todo dia, porque a gente lê todo dia, porque isso, porque aquilo, as aulas e tudo mais, né? Como eu estou tendo essa segurança de falar com as pessoas, explicar para elas. Eu gosto de alinhar os 3 centros de força. E sabe, eu gosto dessa coisa da prática, da meter a mão na massa, né? E eu observo que eu venho ganhando segurança com isso. E eu estou nesse processo de aprofundar as raízes. Eu sinto isso. Eu estou nesse momento, né? E que eu tenho consciência, eu não sei se eu tenho convicção, mas eu tenho consciência do que eu preciso ser, do que eu vim ser. Na minha infância, eu era uma curandeirinha. E eu não tinha medo de curar ninguém, porque eu era uma criança, eu tinha a inocência de uma criança. E nunca ninguém disse para mim, tu não pode curar a pessoa, né? E aí tu vai ficando adulta, as pessoas começam a dizer, tu não pode isso, tu não pode aquilo, e a gente acaba acreditando em muito do que a gente não pode. Isso, isso para mim é puxado, porque é o meu, é tipo assim, é a minha corda bamba. A vida inteira, tu não pode isso, tu não pode, tu não sabe isso, tu não consegue isso. E aí isso é o meu limite, assim, para eu, que eu venho trabalhando isso fortemente, assim, para que eu me fortaleça com isso e não esmoreça. E eu acho que eu venho conseguindo ficar mais forte. E a partir que eu tomei consciência disso, eu comecei a perceber que as minhas raízes estão indo embora. E se elas encontrarem alguma pedra no caminho, elas vão dar o contorno e elas vão continuar. Porque eu preciso estar muito enraizada para desabrochar. Mas eu não perco a oportunidade de ser uma luz para quem está precisando. Seja por videochamada, ou seja, falando, né? Toda oportunidade que eu tenho, eu consigo perceber isso, que eu estou levando uma mensagem, entendeu? Que eu estou conseguindo transbordar nesse aprendizado que a gente tem. Então, desde da outra vez que a gente leu, eu já tinha rabiscado tudo, consegui rabiscar mais um pouquinho aqui. Mas é disso, é dessa consciência que eu tô ganhando. No dia do Yumat Xará do Melo Bastos, eu procurei me conectar com ele. Ele tem Bastos, eu não, ele é de Portugal, o meu Bastos a origem é Portugal. Vai que de repente tem né, um bocadinho de mim nele, ou um bocadinho dele Ou em mim, se não tem. sei. E aí eu me conectei com ele, acendi a vela, conversei com a consciência dele. E nesse dia, era o dia do entendimento reto.
E eu pedi esse entendimento reto. Eu estou percebendo um mover no meu entendimento. Não sei se ele já está retinho, mas eu percebi já que A alguma reto não quer coisa. dizer reto, reto quer dizer, você vai, desvia ali, vai contornando, né? Mas Não, você, mas é o porque foco é assim, lá. por que o entendimento reto? Porque eu não conseguia esse entendimento que talvez 90% das pessoas entendem. Tem, né? O meu entendimento, ele é diferenciado. E é por isso que eu pedi o entendimento reto, para que eu consiga entender no nível, ou na faixa, ou sei lá, do jeito que eu possa ser mais útil, né? Que eu não fique inventando as minhas modas e acabe ficando presa nisso. Eu quero sair dessas modas. Na verdade, eu estou saindo dessas modas. E isso tudo hoje ficou assim bem claro aqui nessa leitura, que foi importante refazer ela, porque hoje a minha consciência ela está melhor para essa leitura. Eu não sei o que foi que eu pensei da primeira vez que a gente leu. Eu não lembro o Nem que falei. lembro, também não Eu não lembro. lembro. Mas hoje ela me trouxe essa questão de que eu estou enraizando. Eu me sinto enraizando. Né? Eu me sinto ganhando essa confiança que eu preciso para ser a luz, nem que seja para um. Que o mestre falou, nós viemos para ser para um, né? Fazer alguém chegar no caminho espiritual ou a bondade para um. E que eu estou me enraizando para chegar nesse um, que se vira em 600 mil, né? Cada pedacinho se transforma em 600 mil, que vai embora para frente. Mais 600, né? Isso aí. Ô, Marai, a É. sua semente não é uma semente de mostarda. A sua semente é uma semente de sapucaia. Sapucaia, eu tô com ela aqui do lado, olha aqui. Pois é, olha só, a semente da Marai, o que que é? Ela fica assim na árvore, ela fica Olha assim na só. árvore. Ela pendurada aqui pelo verso, né? E aqui Aham. dentro, gente, como é que isso aqui vem organizado dentro? É fantástico. Como é que ela vem organizada aqui dentro, as sementes dela? Que quando você tira daqui, você não consegue colocar mais. Eu pensei exatamente um bebê, quando ele sai do útero, a gente não vai conseguir mais colocar ele lá. É igual isso aqui, as sementes são muitas. Eu enchi uma tigela, um bol, como eu chamo, né? Bem grandão de semente dela. Eu disse, gente, como é que cabia aqui dentro? É uma perfeição de arrumadinho assim, fantástico. Eu tô com ele aqui, que eu tô criando ideias do que eu vou fazer com Essa ele. semente, minha filha, é semente de sapucaia, minha filha, não é qualquer semente, não. Isso aqui para abrir, meu amigo, é uma luta. Na verdade, ela se abre sozinha, né? A gente Aham. precisa esperar a maturação para ela abrir sozinha. Diferente, por exemplo, da castanha do Pará. A castanha do Pará, ela não vai abrir sozinha. A gente precisa interferir. Essa daqui, não. A gente tem que esperar a maturação. E vai formar essa coisa aqui e abrir sozinha. Se a gente tiver essa paciência, a gente colhe as melhores amêndoas. Acho que eu estou nesse processo. Aquele, Aí. gente, aquele. Linda, linda. Tirar aqui que meus cachorros estão agitados. Vai chegar a visita, eles já estão Tá sentindo. chegando as visitas aí. É. Ai, ai, Dinorá, Dinorá, vai, Dinorá, vai, minha filha. Dá um abraço na Não é nome. Agnes. Deixa eu ver se aqui a internet está melhor. Então, foi muito importante a leitura novamente, que eu também não lembro muito, faz 3, 4 semanas já, né? Que a gente leu Ah, isso. quatro Não semanas. lembro muito, mas eu lembro muito bem da semente, né? E muito importante ouvir vocês falar, porque a Milá me deu uma abertura de mente. E com esse teu projeto, Kainan, para orientar, porque eu nunca tive assim, um projeto em si. Como vai aparecendo, eu vou indo, sabe? Não um projeto de ter uma profissão assim que fosse e tal, né?
porque eu nunca comecei uma faculdade, mas eu não fui a fundo, não terminei porque aí eu casei, tive os filhos, daí fiquei nessa de criar os filhos, cuidar da casa, cuidar da mãe, cuidar disso, vai indo, né? Ainda tô nessa. Mas tudo de um pouquinho, eu acho que em si o dia a dia da gente é, é uma maneira cabalista de você viver. Porque se você só aprende, se você só ouve, se você não aplica, também não tem uma função de você estar aqui nessa terra, né? E com essa novo entendimento que a gente tem agora dessa ascensão, todo mundo está falando muito nisso, né? Que a Terra está mudando, que as pessoas estão mais se tocando naquilo que vieram fazer, todo mundo está pensando de dentro para fora. Eu sinto muito isso em várias pessoas que eu converso hoje, que elas estão sentindo essa mesma vibração diferente, né? E a realização de tudo isso, eu acho que é que nem Jesus falou nas cartas. Eu vim para explicar tudo isso, mas ninguém entendeu. Naquela época, eu acho que a época é agora que as pessoas estão entendendo isso. E, e assim, as, a esperança, a esperança que eu tenho de tudo isso é que muitas e muitas coisas diferentes que não estão ao nosso alcance vão começar a estar. Muitas, como o Mário falou, né, que muitas coisas virão à tona e muitos vão escolher ser ou não ser. E os que vão ser pessoas, vão ser seres que vão cuidar mais da natureza, que vão cuidar mais de si, que vão cuidar mais em si do planeta, né? E eu acho que é isso que está acontecendo agora. Comigo, com todo mundo, com vocês, né? Esses insights que a gente está recebendo, né, Marai? Eu acho que são os insights que já estavam lá, mas a gente não via, né? E agora eles estão tendo mais clareza do que a gente veio aqui nesse mundo, nossa missão, né? Então, eu acho que um pouquinho por dia, um pouquinho assim, um pouquinho ali, a gente vai construindo aquilo que a gente veio fazer. E, e muito importante é saber que estamos conectados, ligados, né? Porque às vezes a Nara está lá no Rio Grande do Sul, o Zeca está lá em Minas, a Yamila está lá em São Paulo, a Marai está lá no norte, e a gente sente que aquilo tá precisando, ou fala alguma coisa, ou comenta alguma coisa, eu já senti isso, né? Então, olha como é bonito isso, né? Essa unicidade. Eu acho que a gente está caminhando para a unicidade. Então, tá todo mundo meio cansadinho hoje, né? Eu fiquei por último para falar, vou colocar minha mamãe na cama, agora que está na hora dela. Deixo um grande beijo para vocês. E Beijo esperamos para que ela. domingo que vem a gente se encontre novamente, ou em qualquer Bom, hora com por aí, né? certeza. Isso aí. Domingo que Beijo. vem é Dia das Manda um beijo para Mães. ele. Beijo. Domingo... Oi, dona Beijo, dona Agnes. Agnes. Boa noite. Boa Querida. noite. Deus te abençoe. Obrigado. Amém. Amém. Tudo. Ai, mimosa. Ela mandou Que uma bênção para linda, vocês. Agnes. Eu vi, Amém, coisa querida. querida. Amém. Muito Amém, obrigada. amém. Shekiri de Norá, Shekiri, Agnes. O Alex está aí? Alex. Ou ele foi para os braços de Orfeu e Olá, nada boa aí? noite. Estão me ouvindo? Não, eu só queria agradecer muito por eu ter podido escutar um pouco de vocês aqui. Foi realmente, eu precisava ouvir e eu desejo uma boa noite para todo mundo. Tava com saudade das cartas de Cristo. Teve uma época que eu vinha bastante, né? Mas aí eu parei. E a xícara do Zeca.
E muito obrigado. É muito bom ouvir vocês. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Shekiri, Alex, O Zeca Shekiri, aumentou querido. o recipiente, Zeca. Ai, gente, Shekiri, ó, o da Maraia. Daqui a pouco o da Maraia vai ser aquela semente sapucaia. Você vai tomar assim. Que show. E a Milá ainda está tossindo, e a Milá. É uma Ai, tosse mesmo. Amilá, querida. Melhora você lá. Melhoras, querida. Amanhã a gente se Melhora. encontra. A gente se encontra às Melhoras, viu, 6 Milá? horas. Tchau. Com Tchau, tchau. Deus. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.